Boa noite, olá pessoal, espero que estejam a ouvir-me em perfeitas condições. Boa noite a todos. O meu nome é Rui Gabriel e hoje estamos aqui para o nosso webinário da tribo, de sábado à noite. Parabéns por estarem aqui. Eu sei que há muitas coisas para fazer no sábado à noite, mas pessoalmente nenhuma delas a mim me interessa tanto quanto estar aqui. Por isso é que estou e quero dar os parabéns a todos os que estão. Este webinário é dirigido a todos os membros do nosso grupo, da tribo. Não é para convidados, para pessoas de fora, de fora, quer dizer, de fora do negócio, mas também é dirigido a pessoas que têm contas, mesmo que sejam não pagas. Uma pessoa que entrou, preencheu o seu formulário e não pagou, por exemplo, a primeira subscrição, também pode estar aqui, porque criou uma conta. Então é para toda a gente que de alguma forma está próximo de nós e por isso nós fazemos estes webinários ao sábado para ajudar todas as pessoas a terem mais sucesso, a terem melhores resultados. Hoje vamos falar de algumas coisas muito interessantes. O tema, eu falei da água e falei da chuva porque hoje tenho estado a tomar muitos banhos, já tenho muitos, porque lancei um desafio para angariar fundos para o gás, para o Grupo de Ação Social, que está neste momento a apoiar a Associação IPSS O Aconchego. E então, se ainda não participaram, se não deram um donativo, vão à página de fãs do gás. O link é gas-lazymillionaires.com. Okay? E lá tem uma secção para donativos, vão lá e deem o donativo. Okay? Então, hoje passei uma boa parte da tarde a tomar banhos públicos. Cada donativo de superior a 20 euros eu tomo um banho público, e então tem sido muito divertido. Eu lembro-me da água, e o assunto que vamos falar hoje é muito interessante, e é um bocadinho polémico, prestem bem atenção. É um facto que a nossa forma de pensar determina os nossos resultados. E daí, obviamente, determina a nossa vida. A vida que nós temos deriva diretamente da nossa forma de pensar. Eu sei que isto pode parecer um bocadinho polémico, porque neste momento estão algumas pessoas a dizer: então, e as circunstâncias? As circunstâncias não derivam da nossa forma de pensar, correto? E então, há pessoas que pensam que lhes acontecem coisas e há pessoas que pensam que acham que fazem as coisas acontecer. A verdade, hoje vamos falar acerca disso. É muito interessante pensar desta forma, que traz muitas consequências interessantes e boas e verdadeiras. O ponto da vida em que eu estou neste momento está diretamente relacionado com a minha forma de pensar. Há uma coisa chamada uma forma crónica de pensar, ou seja, chamada também uma filosofia de vida, uma mentalidade. É tudo a mesma coisa. E então, hoje vamos falar acerca disso e como é que uma pequena mudança na forma de pensar produz resultados e mudança de vida radical, às vezes do dia para a noite. Vamos falar um bocadinho acerca disso. Isto é muito interessante. Há pouco tempo atrás, um amigo meu ficou muito escandalizado quando eu lhe disse que ele estava em dificuldades e a responsabilidade era dele. A responsabilidade é tua. E ficou muito escandalizado comigo porque foi um sócio que o enganou e que aconteceu não sei o quê. A verdade é que existe uma diferença entre culpa e responsabilidade. Às vezes nós temos ambas. Normalmente, por aquilo que eu tenho visto, nós normalmente temos ambas. Culpa e responsabilidade. Tanto pelas coisas positivas como pelas coisas negativas que nos acontecem. Mas às vezes nós não temos culpa. Aconteceu uma circunstância, sei lá, veio uma inundação e destruiu a minha casa. É uma circunstância. Eu não tive culpa. Mas provavelmente tive responsabilidade. E a responsabilidade é ter escolhido aquele local, se calhar sem ter tido as necessárias precauções, ter optado por determinado tipos de material. Então há uma responsabilidade. E mais importante do que isso, não é a responsabilidade pelo que passou, é a responsabilidade de reconstruir, do que é que eu vou fazer agora.
E isso está sempre 100% nas nossas mãos. Independentemente do que tenha acontecido. Que pode ser mais ou menos trágico. Né? Normalmente não é assim tão trágico, mas às vezes é. Okay? Então hoje vamos falar acerca disso. Como é que, mudando a forma de pensar, nós podemos mudar a vida. Okay? Então vamos pensar nisso um bocadinho. Eu sei que isto pode, há pessoas que não concordam comigo e há outras que concordam a 100%. Há de tudo. Mas há uma lógica muito grande à volta disto. Eu penso que toda a gente concorda comigo neste ponto. Entre todas as coisas que acontecem, de tudo o que acontece à nossa volta, nós temos uma influência. Eu posso interferir de alguma forma naquilo que acontece à nossa volta. De alguma forma eu posso interferir naquilo. Ou interferir, ou posso interferir. E claro, quanto mais próximo é esse acontecimento de mim, mais eu posso interferir. Se é uma coisa distante, com pessoas que eu mal conheço, posso interferir pouco. Ou interferir pouco. Ou pelo menos de forma pouco visível. Mas se for uma coisa próxima, ou se me aconteceu a mim, então obviamente eu interferi muito. Ou posso interferir muito. Ou ambas as coisas. Interferir e posso interferir. Okay? Penso que estamos de acordo em relação a isso. Se tive um acidente, é claro que se eu fui um interveniente, interferi. Né? Alguém bateu comigo, se calhar, porque eu não estava com atenção, ou porque eu estava cansado, ou porque de alguma forma eu tive alguma responsabilidade no assunto. Né? Interferi no acontecimento. Se eu tivesse saído 5 minutos mais cedo, se eu tivesse saído 5 minutos mais tarde, sei lá. De alguma forma eu estou relacionado com tudo o que me acontece. Né? Penso que toda a gente concorda com isso. Agora, a forma que nós temos de influenciar o mundo é através de ações. As coisas que eu faço têm um determinado efeito nas coisas. Tanto nas coisas à minha volta, como nas pessoas à minha volta. Se eu disser alguma coisa, isso produz um efeito. Às pessoas que ouviram. Podem concordar, podem não concordar, podem ficar zangadas, podem ficar contentes, podem me dar um abraço, podem me dar um soco. Pode acontecer muita coisa. E dali desencadeia-se uma série de acontecimentos que eu não sei onde é que vão parar por causa daquilo que eu disse ou daquilo que eu fiz. Então, todos nós, tudo o que nós fazemos funciona com ondas de influência. Não é? O facto de estar agora aqui nesta conferência está a criar ondas de influência. O facto de qualquer pessoa, uma pessoa que está aqui na sala hoje, agora, isso cria ondas de influência. Porque essa pessoa está a ouvir alguma coisa, se calhar está a pensar de uma certa forma, se calhar está a ouvir uma coisa que nunca tinha ouvido ou que não era claro ainda, e por causa disso vai modificar ligeiramente as suas ações, ou vai escrever um artigo no blog, ou vai fazer um comentário a alguém. E por sua vez essa pessoa vai sofrer essa influência, vai receber essa influência e também vai mudar um bocadinho a sua forma de ver as coisas, e vai interferir na sua ação diária, se calhar com a esposa, ou com o esposo, ou com os filhos, qualquer coisa. E nós nunca sabemos onde é que essas ondas de influência vão parar. O facto das coisas que nós fazemos. A verdade é que tudo aquilo que nós fazemos, como já estabelecemos, e é verdade, interfere no nosso meio ambiente. Mas essas coisas que nós fazemos vêm da nossa forma de pensar. Vêm da nossa forma de ser. Então, as decisões que eu tomo, quando eu decido fazer uma coisa ou fazer outra, ou decido de reagir de uma forma ou reagir da outra, essa decisão é tomada no meu subconsciente e vem provocada pela minha forma crónica de pensar, ou seja, pela minha filosofia de vida. Aquilo que a minha ideia do mundo, a minha ideia do meu lugar no mundo, a minha autoimagem, essas coisas todas. Então imagina, se alguém me diz assim, Rui, o que tu estás a dizer é uma parvoíce, isso não é nada assim. És um idiota. Bem, alguém pode vir e dizer-me isso. E não faz mal. Eu posso reagir de múltiplas formas. Posso desvalorizar a pessoa e sentir-me superior, mas quem és tu para me estar a dizer uma coisa dessas? Eu até que tenho não sei o quê e faço não sei quantos e tenho não sei quantas coisas, né? Posso dizer, epá, é verdade, eu sou realmente um idiota porque estou aqui a falar e se calhar não estou a dizer nada de jeito. Posso ficar zangado, posso ficar desanimado, posso ficar triste,
Posso ficar satisfeito, posso ficar contente. Pois olha, aquela pessoa disse-me isto assim, pá, realmente eu tenho muito a melhorar. E posso aceitar com humildade e progredir. Há muitas formas de pensar e de reagir às coisas. O que acontece é que a forma que eu tiver de reagir às coisas, esta reação, vai modificar o ambiente em que nós nos movemos, em que eu me movo, neste caso, estou a falar de mim. Não é? E, por outro lado, essa modificação no ambiente vai interferir também com as outras pessoas que nos rodeiam, que de alguma forma se relacionam connosco. E estas coisas juntas criam um conjunto de circunstâncias. As decisões que essas pessoas tomam são também influenciadas pela minha decisão, por aquilo que eu fiz, e isso vai criar um certo ambiente, um certo contexto. E eu vivo nesse contexto, é o contexto em que eu vivo. Portanto, eu tenho uma participação ativa e constante, e eu ajudo constantemente a criar o ambiente em que eu me movo, as circunstâncias que existem à minha volta. Também as oportunidades que existem à volta. Também ajudo a criar essas oportunidades, através das escolhas que eu vou fazendo. Por exemplo, as pessoas que estão agora aqui nesta conferência, aqui, neste momento, um dia receberam um e-mail, ou meu ou de alguém, ou um dia viram um anúncio no Facebook, por exemplo, clicaram e viram uma página de captura e colocaram lá o e-mail e receberam a informação e decidiram um dia subscrever-se no nosso negócio, do nosso grupo, e por isso é que agora estão aqui. Então já viram, foi uma sequência, uma cadeia de acontecimentos que foi despoletada pelo facto de terem visto um anúncio, desse anúncio ter chamado a atenção e terem clicado nesse anúncio. À frente, a seguir a essa decisão, veio uma quantidade enorme de decisões que foram sendo tomadas e que fizeram com que neste momento estejam aqui. E o que decidirem hoje, aqui, vai traçar um novo rumo em relação à vida para o futuro. A todo momento nós estamos a reorientar a nossa vida. Um bocadinho para a esquerda, um bocadinho para a direita. Okay? E o nosso resultado vem destas decisões. Okay? Destas pequenas decisões que nós vamos tomando. Por exemplo, o facto de terem decidido estar aqui em vez de estar noutro sítio, é uma decisão importante. Porque neste momento estão a ouvir coisas que as pessoas que não estão aqui não estão a ouvir. E as vossas decisões vão ser tomadas tendo isso em consideração. E as outras pessoas vão tomar decisões não tendo isso em consideração, porque elas não estão aqui a ouvir. Okay? Então, como eu estou a explicar, tudo o que nós fazemos, tudo o que nós decidimos, ajuda a criar um ambiente, um contexto em que nós nos movimentamos. Quando a pessoa diz, eu não tenho oportunidades, não me aparecem oportunidades, significa só que essa pessoa não construiu esse tipo de relações, não tomou uma determinada quantidade e qualidade de decisões. É só isso. Então, estamos a falar como é que as nossas ações transformam o nosso contexto, o nosso ambiente, o ambiente em que nós vivemos. Acontece que as decisões que nós tomamos vêm da nossa filosofia, da nossa forma de pensar. Os nossos pensamentos é que nos dão informação para nós decidirmos. Okay? É um meio. Os nossos pensamentos são um meio que leva a nossa forma de ver o mundo a conectar com o nosso consciente e que nos ajuda a tomar decisões. Okay? Então isto é muito interessante, porque se nós modificarmos a nossa forma de pensar, o nosso modelo de pensamento, naturalmente, logicamente, alteramos as nossas decisões, passamos a tomar decisões diferentes. Essas decisões diferentes vão nos levar a agir de forma diferente e, naturalmente, as circunstâncias à nossa volta transformam-se. Aparecem coisas que antes não apareciam. Aparecem pessoas no nosso caminho que antes fugiam de nós. Mas nós não tínhamos consciência disso. Aparecem oportunidades que antes não estavam lá. E quando nós dizemos, ouviram falar da lei da atração e essas coisas, quando nós dizemos que nós atraímos a frequência que colocamos, que emitimos, é isto que nós estamos a falar. Não é nada de extraterrestre, é uma coisa muito simples, tem a ver com a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de nos ver a nós próprios e a nossa forma de ver o nosso papel no mundo. Okay? Daí vêm todos os nossos pensamentos, as nossas ações, vem tudo isso. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Okay? Penso que isto está esclarecido e penso que, depois desta pequena explicação, penso que ninguém terá dúvidas acerca do peso que têm os nossos pensamentos, a nossa forma de pensar nas nossas circunstâncias. Okay? Obviamente está ligado, completamente ligado,
e uma coisa tem diretamente a ver com a outra. Okay? Portanto, mudando uma, nós mudamos a outra. Okay? Também, vivendo em certas circunstâncias, nós também criamos uma certa forma de pensar. Okay? A relação não é só do pensamento para o mundo, também é do mundo para o pensamento. Por isso é que nós falamos de um conceito importante chamado associação limitada. Associação limitada. Nós temos que limitar a associação, a nossa associação, com circunstâncias e com contextos e com ambientes que não nos servem. Não nos servem. Quando nós vivemos num mundo que não nos serve, passado um pouco nós não nos servimos. Porque aquele conjunto de circunstâncias foi moldando também a nossa forma de pensar. Nós somos também influenciados por aquilo que acontece e pelas outras pessoas. Então, se eu vivo num ambiente de pessoas negativas, por exemplo, naturalmente, passado um pouco, eu começo a ficar negativo também. Se eu vivo num contexto de pessoas que se queixam, eu vou passar também a queixar-me. Se eu vivo num contexto de pessoas positivas e dinâmicas e ativas e bem-sucedidas, passado um pouco, eu também tenho a mesma forma de pensar e de ver o mundo e me transformo também numa pessoa ativa e produtiva e bem-sucedida. Fizeram um estudo nos Estados Unidos há um tempo atrás que eu vi, e nesse estudo, a probabilidade, era um estudo sobre a obesidade, e nesse estudo, a probabilidade de uma pessoa ser obesa, vivendo num conjunto de pessoas obesas, era 100% superior a um contexto em que as pessoas não fossem obesas. Ou seja, o dobro das pessoas eram obesas se viviam num contexto de obesidade. Nomeadamente, famílias em que os pais são obesos, as crianças serão obesas também. Okay? Quase sempre. Porque apanham os mesmos hábitos, a mesma forma de pensar, a mesma forma de se relacionar, a mesma forma... Como sabemos, as coisas são assim. Depois diz que é genético. Claro, há sempre uma componente genética em tudo, mas há uma componente maior de influência. Da mesma forma, pessoas que vivem num contexto de produtividade, num contexto de empreendedorismo, também mais facilmente se tornam empreendedores. Se vivem num contexto de desporto, mais facilmente se transformam em desportistas. Porque nós adquirimos uma certa forma de pensar e somos moldados de uma certa maneira, porque nós somos influenciáveis. Então estas relações fazem-se nos dois sentidos. Por um lado, nós contribuímos para influenciar o ambiente que nos rodeia, as circunstâncias e o mundo exterior. Por outro lado, também somos influenciados. A nossa mente, nossos valores, a nossa forma de pensar também é modificada e influenciada por isso. Então são estas duas circunstâncias. Então é importante, se nós queremos mudar a nossa forma de pensar, a primeira coisa, temos que começar a relacionar-nos com pessoas diferentes. Começar a deixar-nos influenciar, aliás, a escolher as nossas influências a dedo. Em vez de serem aquelas que nós naturalmente temos, dos amigos da escola, dos amigos da infância, da família, o que for, né, que nós já temos, okay? Precisamos de escolher influências diferentes dessas. Porque vão nos ajudar a criar um contexto, também uma forma de pensar, uma forma de avaliar as coisas diferente. E isso é bom. Ninguém deixa de ser quem é pelo facto de evoluir. Nós somos iguais, a mesma pessoa. Iguais no sentido de que somos seres humanos na mesma e somos a mesma pessoa. Mas todos os dias nós somos diferentes. E todos nós somos diferentes todos os dias. E se nós pudermos ganhar influências, adquirir influências que nos ajudam a atingir os nossos objetivos, melhor. Então, por exemplo, ver televisão é uma forma de influência muito forte. É importante saber o que é que estás a ver na televisão. Porquê? Porque é uma forma de influência de massas incrível. Estar com os amigos, estar com a família, com as pessoas que gostam de nós e de quem nós gostamos, são formas de influência sobre nós muito grandes. E nós também temos a capacidade de influenciar muito essas pessoas. Então, se nós vivemos num contexto ou num ambiente que tem valores, tem formas de pensar, que não serve o nosso objetivo, nós vamos deixar de falar com essas pessoas? Não. Por isso é que este conceito se chama de associação limitada. E este conceito é muito simples. Nós não deixamos de gostar de ninguém, pelo contrário. Mas passamos tempo de qualidade com pessoas de qualidade. E tempo de circunstância com pessoas de circunstância. Não significa que uma pessoa, pelo facto de ser um atleta, não possa passar de vez em quando, sei lá, um serão com os amigos a beber cerveja com uns termossos. Não tem mal nenhum. Está fantástico.
Okay? Há ligações humanas que são importantes, com certeza. Mas não é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar quando temos um propósito e temos um objetivo. Temos de nos reunir do maior número de influências possível que nos ajude a mudar a nossa forma de pensar e a adequá-la àquilo que nós queremos fazer. Há muitas formas de pensar que nos servem, que nos ajudam, e há muitas formas de pensar que nos prejudicam. Okay? Então, eu encontrei este exemplo que eu achei muito interessante, da chuva. Okay? Da chuva. Então, vou-vos contar uma história que ilustra um bocadinho como é que diferentes formas de pensar produzem resultados tão diferentes. Imaginem que numa determinada aldeia havia falta de água. Okay? Não chovia há muito tempo, os poços estão secos, os animais passam fome e sede porque há pouca água. Okay? Estas são as circunstâncias. Aquela aldeia tem 1000 pessoas. Um dia começa a chover. E é muito interessante que, começando a chover, as formas de pensar vão determinar aquilo que as pessoas vão fazer. Então imagina, há pessoas que pensam, ouviram dizer quando eram pequenos, se tu te molhares, podes-te constipar, ficas doente. Okay? Então ficam a pensar que se apanharem chuva, vão ficar doentes e vão ficar de cama e eles não querem isso. Então quando começa a chover, o que é que essa pessoa faz? Foge, vai para casa, porque está abrigada da chuva, porque não se quer molhar. Ok? Faz sentido? Com certeza. Há outras pessoas que acham que é muito divertido estar à chuva. E então ficam na chuva com os filhos, rebolam nas poças de água e divertem-se muito. E estão-se a divertir imenso todos molhados. E está fantástico. Essas pessoas têm uma experiência completamente diferente. Depois há outros que pensam que, ora bem, se agora está tudo seco, não há água, significa que agora vai ser bom porque vai haver água para toda a gente. Ficam muito contentes e ficam a apreciar a abundância da água que está a cair e a ver a água a regar os campos. E ficam ali quietinhos a olhar. Então essa pessoa tem uma atitude diferente porque tem uma imagem diferente daquilo que está a acontecer. Tem um pensamento diferente. Depois há outros que pensam assim, bem, agora está a chover, mas se calhar amanhã vai parar e a água vai fazer falta de novo. Então é melhor começar a acumular água. Então vai buscar um balde e põe ali um balde e começa a acumular água. E vai cair alguma água lá dentro. E há outras pessoas que pensam o mesmo, mas em vez de terem um balde, então se calhar vão buscar um caldeirão grande e ficam a recolher água de uma coisa maior. E há outros que pensam da mesma forma, mas vão pôr no telhado uma caleira para recolher a água toda do telhado para dentro de uma cisterna. E enquanto tudo isto está a acontecer, há pessoas que estão a brincar na água com os filhos, há pessoas que estão a fugir da água porque não se querem molhar porque vão ficar doentes, há pessoas que estão a apreciar a água e ver a água regar os campos, e no final disto tudo, no final de tudo isto acontecer, há pessoas que vão ficar com água, há pessoas que vão ficar sem nada. E o acontecimento foi exatamente o mesmo para todos. Mas a forma como cada pessoa, a forma que cada pessoa tem de pensar em relação ao que aconteceu é completamente diferente. Ok? Agora imaginem as pessoas que se lembraram de juntar água. Havia algumas lá que tinham feito antes, enquanto estava tudo seco, que essas pessoas fizeram? Começaram a limpar o terreno, a expor as pedras, tirar a terra toda e as ervas, e começaram a cimentar uma área enorme na encosta de uma serra, para ficar tudo lisinho, e os outros todos disseram, aquele está louco, porque aquele está ali, está a gastar um monte de dinheiro, a fazer uma coisa que não se sabe para que é que serve, mas ele sabia que um dia ia chover, e que ele ia recolher metros e metros e metros e metros e metros, hectares de chuva que ia cair no terreno, no hectare, e ele ia recolher aquela chuva, aquela água toda, e ia encher os poços e as cisternas todas. Então ele andou a trabalhar, andou a fazer isso enquanto estava tudo seco. E no final da chuva, a chuva parou, passado 3 dias parou de chover, e depois dá para olhar para a aldeia e ver o que é que aconteceu. E o que é que aconteceu ali? A chuva caiu para todos da mesma forma, exatamente igual. Mas cada pessoa reagiu de forma completamente diferente,
dependendo da sua forma de pensar, da sua forma de ver o mundo. Mas não terminou a história. A história não terminou. Parou de chover. E depois de chover, houve pessoas que ficaram com água acumulada e outras pessoas que ficaram sem nada. Sem água nenhuma. E no dia seguinte têm que beber água e não têm água para beber. E depois precisam de água para lavar a roupa, para tomar banho, para cozinhar. E não têm água. Simplesmente porque tinham medo de apanhar um resfriado e fugiram para casa. E pronto, e não recolheram água nenhuma. Só para dar um exemplo. As pessoas que andaram a brincar na lama com os filhos, está fantástico, divertiram-se muito, mas não juntaram água. Portanto, parou de chover, ficaram sem nada. E muitas pessoas juntaram água e juntaram quantidades diferentes de água consoante a visão que tiveram. Uma pessoa que tem um balde de água juntou uma quantidade de água. Uma pessoa que tem um alguidar juntou mais água. Aquela pessoa que pôs umas caleiras no telhado juntou mais água ainda. Mas teve que o trabalhar antes, teve que o fazer. E aquela pessoa que cimentou uma encosta toda do monte, essa pessoa juntou mais água ainda. Gastou dinheiro, gastou tempo, dedicação. E isso significa moldar, criar as circunstâncias. Preparar-se para que as coisas funcionem quando a oportunidade surge. Costuma-se dizer que sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Não é? Isto é um bom exemplo. Então, no final, parou de chover, havia pessoas que tinham muita água, havia pessoas que tinham pouca água, e havia pessoas que não tinham água nenhuma. Depois é muito interessante, porque aquelas pessoas que tinham água, elas próprias também têm uma forma de pensar. Uma forma de ver o mundo. E há pessoas que pensam que a água não chega para todos. Não há água suficiente. Eu não sei quando é que vai chover outra vez, portanto, não vai haver água que chegue. Já me faltou uma vez e se calhar vai voltar a faltar e, portanto, não há água que chegue. Eu vou juntar o máximo para mim, vou pôr uma fortaleza aqui, um arame eletrificado aqui à volta das minhas cisternas, para ninguém me vir roubar a água, porque a água não chega para todos. E há pessoas que pensam assim. E depois fazem guerra com o vizinho, porque a água não chega para todos. E se a água está a escorrer um bocadinho na direção do terreno dele, vão lá desviar a água, porque a água não chega para todos. Depois há outros que pensam que a água chega para todos. Que não há problema nenhum. Que o facto de haver pessoas que não tiveram a visão para juntar a água, tiveram a divertir-se ou fugiram com medo, essas pessoas não têm culpa. Porque pensam da forma que pensam, se calhar por causa de outras coisas. E por causa de terem sido influenciados negativamente. Não faz mal. Agora podemos ajudá-las. E se calhar podem partilhar a água com essas pessoas. Ou melhor ainda, podem lhes dizer, atenção, olha, eu vou-te ajudar a construir o teu próprio poço, a tua própria cisterna, a pôr as caleiras no teu telhado. Porque quando chegar a água, tu podes estar a divertir com os teus amigos e com a família da mesma, a rebolar na água, se tu quiseres. Ou se tiveres medo, podes fugir para dentro de casa. Mas a água está a ser recolhida. A água está a ser recolhida. E nunca mais vais ter falta de água na vida. E se vocês repararem, esta é uma metáfora, mas se repararem, todas estas formas de pensar existem exatamente naquilo que nós fazemos. Okay? Se nós substituirmos água por dinheiro, a metáfora funciona na perfeição. Depois há aquelas pessoas que juntaram imensa quantidade de água, porque trabalharam muito, criaram muitas circunstâncias. Aqui no nosso negócio compraram muitos produtos, são all-ins, okay? Cimentaram um monte inteiro e toda a água que cair eles aproveitam o máximo possível. E se tiveres um pote pequenino, um balde ou um copo, é óbvio que a água cai, mas tu só aproveitas um bocadinho. Okay? Se tiveres menos produtos, aproveitas menos água. E a água cai à mesma. Okay? Mas depois há pessoas lá fora que veem isso acontecer. E veem pessoas que não estão realmente a fazer muito, né, aparentemente, e que têm água com força para dar, para distribuir, para dar às pessoas que não têm nada, para ajudá-las, porque têm tempo para isso, porque têm as cisternas cheias, para poderem ajudar as outras pessoas a construírem os seus próprios sistemas para recolherem a água para eles, que é tudo o que nós fazemos. E há pessoas de fora que acham, aquelas pessoas que acham que a água, ou neste caso o dinheiro, não chega para todos, que se vive num mundo de escassez, essas pessoas todas acham mal e criticam. Porque elas não conseguem entender
os outros que vivem em abundância e que sabem que têm água com fartura e que daqui a uma semana ou duas vai chover outra vez e já sabem que toda a gente colabora e toda a gente se ajuda. Então, as formas diferentes de ver o mundo é interessante porque transformam o mundo na nossa forma de ver. Vou dar um exemplo. Se eu achar que o mundo é hostil, eu naturalmente vou-me defender. Se eu achar que as pessoas estão ali para tirar vantagem de mim, então eu tento me defender. E tento fazer o quê? Tento eu tirar vantagem do outro. A expressão típica desta forma de pensar é chamar mundo cão. Este é o mundo cão. O que é o mundo cão? O mundo cão é um mundo em que cada um está por si. A abundância, o dinheiro, as oportunidades não existem muitas, são escassas. E se eu não aproveitar, se não fizer o máximo por mim, ninguém faz. E que eu tenho que me defender dos outros. Porque toda a gente quer tirar-me um pedaço. E eu tenho que me proteger. E se eu puder tirar pedaço dos outros, eu tiro. Porque o dinheiro não cresce nas árvores. Essas coisas todas. E é engraçado. Se eu tiver essa forma de ver o mundo, eu comporto-me dessa forma. Começo-me a proteger. Começo a tentar tirar o máximo de vantagem das outras pessoas. Porque o dinheiro é escasso, as oportunidades são escassas. E é interessante que as outras pessoas começam-se a defender. E começam também elas a tentar tirar vantagem de mim. E a defender-se porque eu estou a tentar tirar o que é delas. Tentar aproveitar-me. Isso cria um ambiente de pessoas que estão a tentar aproveitar-se umas das outras e em que toda a gente tem que se defender umas das outras. E tudo isto começou porque uma pessoa pensou que o mundo era assim. E agiu dessa forma. E o que é engraçado é que transformou o seu ambiente, o seu contexto, transformou-se assim. Ficou assim. Mesmo que antes não fosse. Porque toda a gente procura sempre encontrar à sua volta validação para a sua forma de pensar. Se eu penso que o mundo é cão, se eu tenho essa opinião, eu procuro à minha volta, entre todas as coisas que acontecem, aqueles detalhes que vão validar a minha opinião. E cada vez que encontro um, a minha opinião fica mais sólida. E eu vou-me defender mais. Vês? Eu tinha razão. Fui enganado. Andam-me a enganar. A gente tem que se defender. E que quanto mais enraizada está esta forma de pensar, mais eu tenho que me proteger, mais as pessoas todas se protegem de mim também, e mais indícios eu vejo que o mundo seja mesmo assim. E é engraçado, tudo isto começou pela minha forma de pensar. Por causa da minha interpretação de algum acontecimento, de alguma coisa que me aconteceu. No mesmo contexto, no mesmo mundo, se eu achar que o mundo é amigável, que as pessoas são amigáveis, que toda a gente prefere fazer coisas boas que as fazem sentir bem, em vez de fazer coisas que prejudiquem os outros, é claro que eu vou ter circunstâncias em que pessoas vão tirar vantagem de mim, com certeza. Mas na maior parte das vezes eu vou tomar atenção àquelas circunstâncias em que eu vejo que pessoas são generosas. Pessoas fazem coisas positivas. E como essa é a imagem que eu tenho do mundo, eu valorizo as coisas que corroboram, que validam a minha forma de pensar. Naturalmente eu começo também a agir dessa forma. Se eu vejo pessoas serem generosas, isso para mim é uma forma de ver o mundo, as pessoas são naturalmente boas e generosas. Então eu passo também a ser bom e generoso. A ver o que é que se passa, a tentar ajudar as pessoas dentro do possível, a tentar ajudá-los a construir os telhados e a fazer as caleiras, né, a limpar o monte, essas coisas, né, que nós estamos a falar, criar os sistemas para elas também poderem ter o resultado que precisam. Eu não estou a pensar quanto dinheiro eu vou ganhar com elas, se é que vou ganhar alguma coisa, porque eu não estou preocupado com isso, porque eu sei que o mundo é amigável e que as coisas vão funcionar. E então, as pessoas à minha volta ficam a saber que não têm de se proteger de mim. Não é preciso se protegerem. E se eu digo assim, vamos fazer isto, as pessoas vão. E se eu digo assim, pessoal, vamos comprar este produto, as pessoas compram. E o que é que acontece? Eu e toda a gente ganha mais dinheiro. E toda a gente comprou mais um detalhe, mais uma peça de informação, e toda a gente aprendeu um pouco mais.
que é aquilo que nós vendemos, é peças de informação. Estão a ver a diferença entre nós pensarmos, de uma certa forma, pensarmos que o mundo é amigável, ou pensarmos que o mundo é cão, entre aspas, é hostil. Como é que isso altera profundamente o contexto e o ambiente em que nós nos movemos? E se eu viver num mundo amigável, que é uma decisão minha, essa minha forma, minha escolha em relação a ver o mundo, aparecem oportunidades em todo lado. Porque ninguém tem que se proteger, ninguém sente que tem que esconder a informação, porque senão eu vou roubar, ou alguém vai roubar e vai tirar vantagem. Ninguém pensa nisso. Mas isso pensam as pessoas que pensam que o mundo é cão, que o mundo é escasso. Vivem em modo de escassez, em modo de sobrevivência. Não importa a quantidade de dinheiro que tenham, ou de água que tenham no quintal, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a forma de ver o mundo. Há pessoas muito ricas e que vivem em escassez, vivem em sobrevivência. Têm muito dinheiro no banco, mas têm sempre medo do futuro. Há pessoas assim, eu conheço algumas. Também há pessoas que não têm onde cair mortos e vivem em abundância. Porque sabem que as coisas vão acontecer bem e vivem tranquilos. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com a nossa forma de ver o mundo. E cada pessoa tem a sua forma boa. Eu prefiro ter muito dinheiro, porque muito dinheiro permite-me fazer muitas coisas. E eu gosto de ter muito dinheiro. Porque eu gosto de fazer muitas coisas. E é uma coisa que eu antes não podia fazer e agora faço. Tenho uma ideia qualquer de alguma coisa boa para fazer. E eu nem penso duas vezes, vou logo e faço. E por isso é preciso dinheiro. É preciso bastante dinheiro. Mas é uma coisa engraçada. Dá-nos uma liberdade muito grande. De ajudar, de fazer, de construir, sei lá, do que for. Daquilo que para nós for importante. E então, a minha mensagem hoje é muito simples e é esta. A nossa forma de pensar está diretamente relacionada com a nossa forma de viver. E nós podemos mudar a nossa forma de viver, mudando a nossa forma de pensar. E também mudamos a nossa forma de pensar, mudando a nossa forma de viver. Então, se eu não estou satisfeito com os resultados que eu tenho, por exemplo, em termos financeiros, ganho pouco dinheiro, não tenho a liberdade que eu gostaria de ter, significa que tens de passar a ler e a ouvir e a relacionar-te com pessoas diferentes daquelas com que te relacionas até agora. Tens de passar a relacionar com pessoas que têm ou fazem as coisas que tu queres ser, ter ou fazer. Ponto final. E é assim. Vais deixar de pensar de uma determinada forma e vais passar a pensar de outra forma. E deixa-te dizer uma coisa. Nós somos muito agarrados aos nossos pensamentos, à nossa visão do mundo. Nós somos agarrados a isso. Nós confundimos isso com a nossa personalidade. Mas é mentira. Essa não é a nossa personalidade. Essa é uma coisa que foi construída com o tempo por influência dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos professores, das coisas que nós vimos, das coisas que nós lemos, do que nós vimos na televisão. Tudo isso criou uma forma de pensar que nós pensamos que é a nossa personalidade, mas não é. É fruto das influências que nós fomos sofrendo ao longo do tempo e das escolhas que nós fomos fazendo ao longo do tempo. Mais nada. E tudo isso pode ser mudado. E aquilo que nós temos de fazer não é deixar de ser quem nós somos, porque nós não somos as nossas opiniões sobre nós próprios. Essa não é a essência daquilo que nós somos. Aquilo que nós pensamos não é aquilo que nós somos. Aquilo que nós avaliamos como valioso, eu penso desta forma e eu acho que isto é que está certo, isso não é a tua personalidade, é só uma opinião tua. E tu podes mudar isso assim, num instante. E é muito interessante que nós estamos agarrados muitas vezes às nossas opiniões, porque eu disse isto, eu já o disse, eu não mudo a opinião nunca. Eu sou um homem de palavra. Já ouviram dizer isto, não já? Eu acho que é uma estupidez, para ser muito sincero e muito claro. Um homem de palavra é uma pessoa que diz que promete uma coisa e cumpre aquilo que prometeu. Não tem nada a ver com mudar de opinião ou não. Mudar de opinião é bom. Significa que a pessoa está a evoluir, está a mudar. E mudar é bom. Mudar é bom. E então, não tem mal nenhum nós mudarmos. Deixarmos coisas, deixarmos formas de pensar antigas que não nos serviram
e que nós temos que mudar, porque não nos serviram. Por muito agarrados que nós tínhamos a elas. Eu vi ontem um documentário na televisão sobre metamorfose. Recomendo. Muito interessante. Falou da metamorfose em muitos animais que existem na natureza, desde animais marinhos e, claro, as borboletas, obviamente, né? Mas muitos insetos passam por esse processo e foi muito interessante. Okay? Então, uma das coisas que eu achei interessante, por exemplo, em relação às borboletas, foi o seguinte. As borboletas têm uma carapaça, as borboletas não, as lagartas têm uma carapaça. Não é? Também acontece com as cobras. Têm aquela pele, não é? Que é uma pele rígida, e quando elas vão crescendo, aquela pele tem que ser descartada e tem que ser produzida uma pele nova. Agora imagina que aquela lagarta se olha ao espelho e vê como ela é e pensa que ela é aquilo que está a ver. E quando chega a altura de largar aquela casca, aquela pele, porque precisa de crescer e já não cabe ali dentro, não quer largar porque perde, entre aspas, perde a identidade. Como se olha ao espelho e identifica-se, ok, eu tenho este aspecto, se eu largar esta pele velha e vou ficar com uma pele nova que é diferente desta, eu deixo de ser quem sou. Mas é tudo mentira, não deixa de ser quem é. Mais ainda, as borboletas, as lagartas, a crisálida começa a nascer numa destas mudas de pele, de carapaça, né? Na última muda, antes da metamorfose, aquela carapaça, aquela pele que está a nascer por dentro, já é a crisálida. Então o formato ainda é o de lagarta, mas lá dentro já está aquele formato, em forma de lágrima, da crisálida. Apesar de, por fora, ainda parecer uma lagarta. E quando cai aquela última pele, então fica a crisálida, naquele formato que nós conhecemos. E é interessante porque depois já passam todas as metamorfoses ali dentro e sai uma borboleta que não tem nada, todos os órgãos internos são todos modificados. Okay? O aparelho respiratório é completamente modificado, o aparelho digestivo é completamente modificado, passa a poder reproduzir-se e antes não se podia reproduzir, portanto imagina o que é de modificações, e sai uma borboleta, não é? Não tem nada a ver, nem morfologicamente, nem a nível físico, nenhuma espécie, dos órgãos internos são todos diferentes, é tudo diferente. Mas tem uma coisa gira. O ADN é rigorosamente o mesmo. É o mesmo inseto, não é um outro inseto, é o mesmo. É o mesmo. Num formato completamente diferente. Isto, para mim, foi uma revelação espetacular. Porque nós podemos mudar aquilo que nós quisermos. E nós não temos que deixar de ser quem nós somos. Pelo contrário. Está na essência, a nossa essência é a mudança. E nós estamos aqui para mudar. É o nosso papel no mundo. Mudar as vezes que for preciso, até nos tornarmos na melhor versão possível de nós próprios. É isso que nós estamos aqui a fazer. E para mim, a melhor forma de fazer isso é ter sonhos grandes, ter um propósito grande na vida, colocar a ação massiva nesses sonhos, encontrar recursos, encontrar aliados, e com os recursos e com os aliados, com o trabalho árduo, nós conseguimos transformar-nos naquilo que nós quisermos. E digo-vos uma coisa, quando eu comecei há um tempo atrás esta jornada de desenvolvimento pessoal e de negócios na internet, eu não ganhava quase nada. Mas eu entendi que a pessoa que eu era me estava a impedir de ter o resultado que eu queria. Eu tive que me transformar, claro, com certeza. Um atleta quer jogar como o Cristiano Ronaldo, tem que se transformar naquela pessoa que joga como o Cristiano Ronaldo. Não é só chegar ali e jogar, não, tem que se transformar na pessoa que joga. Não é? Tem que treinar, a nível físico, transforma-se a nível físico. Os músculos ganham tonicidade, ganham força, ganham agilidade, ok? Com o treino. A pessoa transforma-se numa versão melhor de si própria. Não deixa de ser a mesma pessoa por ter transformado num atleta. Mas passou a ser também um atleta. E aquilo que nós fazemos é este processo de transformação. Nós dizemos muitas vezes que aquilo que nós fazemos aqui é um processo de desenvolvimento, de transformação pessoal, disfarçado da oportunidade de negócio.
Eu gosto muito de ouvir, e já ouvi isto ao Tony Rush muitas vezes, e é uma coisa que eu adoro. Porque, na verdade, aquela pessoa, sei lá, o António, que agora ganha 500 euros por mês no emprego, e o António, que começa este projeto e ganha 5 mil euros por mês, esse António que ganha 5 mil euros por mês não é o mesmo António que ganha 500 no emprego. Transformou-se. Como um atleta, uma pessoa, o José. O José corre 100 metros em 3 minutos. É devagarinho, não é? 100 metros em 3 minutos. Quando ele correr os 100 metros em 15 segundos, não é o mesmo. Transformou-se. Claro, é o mesmo António, está lá o mesmo ADN, está lá a mesma pessoa. Mas ele transformou-se. Viveu um processo que lhe permite ter aquele resultado. Não é o resultado, é o processo. Aquela pessoa transformou-se ao longo do tempo. Foi treinando, teve cuidado com a alimentação, teve o treinador para o ajudar e foi fazendo as coisas ao longo do tempo. E transformou-se naquela pessoa, naquele José que corre os 100 metros em 15 segundos. Não é? Então, aqui é exatamente a mesma coisa, pessoal. O António, que ganha 20 mil dólares por mês com o nosso negócio, no negócio, não é o mesmo António que começou a ganhar 100. E é engraçado porque muitas pessoas acham que chegam e ganham dinheiro sem terem que se transformar. Isso não é assim, isto não é uma lotaria. Na lotaria nós pomos dinheiro e se tivermos sorte, saímos a lotaria e não nos aconteceu nada. Nós não nos transformamos. Nós tornamos os mesmos, mas com dinheiro. Okay? Se éramos pobres, continuamos a ser pobres, mas neste caso, pobres com dinheiro. Porque nós não nos transformamos, certo? E o que nós vivemos aqui é um processo de transformação. Transformamos-nos naquela pessoa que tem aquele resultado. E este processo de transformação é vivido durante as dificuldades. Sim. Os problemas são aquilo que mais nos ajuda. Porque é aí que nós temos a oportunidade de treinar. Treinar a paciência, treinar a resiliência, capacidade de voltar, pôr os pés em cima, a ficar de pé sempre que a gente cai, não é? A humildade, a vontade de aprender, a força de vontade, a disciplina. Tudo isso transforma-nos naquela pessoa que ganha os 20 aos 30 mil dólares por mês. Mas temos que passar por esse processo. Temos sim, temos que fazer isso. É óbvio que nós temos um veículo que faz isso tudo muito mais fácil, não é? Mas esse processo de desenvolvimento nós temos que o passar. Sabem a diferença entre uma pessoa que ganha 1 milhão de dólares no negócio ou ganha 1 milhão de dólares na lotaria? É uma grande diferença. Os dois não tinham nada. E passado um ano, ambos têm 1 milhão de dólares. Um ganhou 1 milhão de dólares na lotaria e o outro ganhou 1 milhão de dólares no negócio. Qual é a diferença? A diferença é que provavelmente aquele 1 milhão de dólares vai desaparecer. Vai-se gastar, vai-se investir, alguma coisa vai acontecer. Mas a pessoa que o ganhou na lotaria nunca mais consegue reproduzir o processo e ganhar outra vez. Aquela pessoa vai voltar, aquela pessoa que ganhou a lotaria, vai voltar a estar na posição em que estava, ou pior. Porque a posição mental dela, onde ela se posiciona, os seus valores, a sua mentalidade, a sua atitude, a sua visão do mundo, era aquela onde ela não tinha nada. E continuou a ser essa, apesar de agora ter-me colocado lá dinheiro. E ela vai arranjar a forma daquele dinheiro ser desbaratado, de que forma for, para ela voltar a ser aquilo que ela é. Porque ela é assim, não se modificou, não se transformou. E outra pessoa que ganhou 1 milhão de dólares no negócio, transformou-se no negócio. Transformou-se naquela pessoa que ganha 1 milhão de dólares. O que é que acontece? Transformou-se. Vocês já ouviram falar de pessoas milionárias que perderam tudo e depois voltaram a recuperar a sua fortuna? E perderam tudo e voltaram a recuperar a sua fortuna. Sabem porquê? Porque essas pessoas transformaram-se nessas pessoas que sabem fazer isso. E fazem as vezes que for preciso. Por isso é que nós dizemos sempre, aqui no nosso projeto, quando nós aprendemos, quando nós dominamos, quando nós vivemos este processo, dominamos o negócio e vivemos este processo, nós transformamos-nos em pessoas que nunca mais vão passar necessidade na vida. Nunca mais.
porque ganhamos as competências. Nós transformamos-nos naquela pessoa que tem aquele resultado. E com este veículo ou com outro veículo qualquer, a gente consegue. Não importa qual é o veículo. Uns são mais fáceis, outros são mais difíceis, mas a gente consegue. Por isso é que nós trabalhamos tanto na parte do desenvolvimento pessoal, que significa adquirir novas competências. Não é a parte de motivação. Não é a linguagem motivacional, não é disso que eu estou a falar. Tem o seu papel, mas não é disso que eu estou a falar. Desenvolvimento pessoal não é motivacional. Não é a mesma coisa. Desenvolvimento pessoal é desenvolvimento de competências. Okay? Aquisição de competências. E é isso que nós fazemos. Adquirir competências. Saber fazer coisas que nós não sabíamos antes. Lidar com situações que nós antes não sabíamos lidar. Lidar com o fracasso próprio e dos outros. Lidar com o sucesso próprio e dos outros. Ter paciência quando nós fazemos coisas e elas não funcionam. Saber lidar com a facilidade de resultados. Às vezes é difícil. A coisa funciona muito melhor do que a gente estava à espera. E ficamos um bocadinho desnorteados. Tudo isto faz parte do processo. Gastar dinheiro e tempo numa coisa que a gente viu que não funcionou nada. Gastar dinheiro e tempo noutra que funcionou muito melhor que aquilo que a gente esperava. Tudo isto nos vai formando, nos vai transformando naquele atleta que ganha as maratonas. Naquele atleta de alta competição. Que tem que treinar todos os dias, passar pelas dificuldades. Por isso, os problemas e as dificuldades são grandes professores que nos ajudam a adquirir as qualidades humanas para nós nos transformarmos naquelas pessoas de sucesso. E nós temos outra responsabilidade. Não é sermos só nós próprios pessoas de sucesso, é ensinarmos outras pessoas a serem pessoas de sucesso. E isto, de repente, atribui uma outra dimensão a tudo o que nós fazemos. Porque deixa de ser só acerca de nós próprios. Eu sei construir o telhado, eu sei limpar o terreno e fazer o terreiro cimentado para cair a água e eu ficar com água por todo lado, ter água por toda que eu preciso, mas também sei ensinar outras pessoas a fazer isso. Porque eu estou atento ao processo. Eu sei o que é que eu passei quando eu queria comprar um saco de cimento para cimentar aquilo e não tinha o dinheiro. Eu sei o que é que eu passei. Eu sei o que é que eu passei quando eu tive que decidir entre pôr comida na mesa ou comprar uma enxada nova para ir limpar o terreno. E eu optei pela enxada. E a comida esperou mais um pouco. Por exemplo. Então, viver esse processo. Eu sei o que eu passei quando eu tive que ir lá fazer o cimento e depois estava toda a gente a rir-se de mim. Porque achavam que eu era maluco. Eu sei o que é isso. Estar ali ao sol e à torreira do sol a fazer o trabalho. E é preciso viver esse processo para tu poderes ajudar outra pessoa. Uma pessoa que chega ali e contratou uma quantidade de gente para irem montar isso tudo, não viveu esse processo, não faz mal. Mas se houver alguém que precisa de ajuda e que tu deves ajudar, que podes ajudar, e essa pessoa não tem dinheiro para contratar um monte de gente para fazer o trabalho por ela, tu não podes ajudar. Só podes dizer, olha, desenrasca-te, faz lá como tu puderes. Mas tu próprio não viveste esse processo. Vais ajudá-la como? Okay? Então, claro, haverá dentro da aldeia outras pessoas que viveram esse processo e a podem ajudar, mas não serás tu. Ok? Então, pessoal, todas as dificuldades que nós passamos são ótimas. Os problemas são fantásticos. É para nós apreciarmos o processo. E é tão interessante, e quando nós estamos a viver as dificuldades, na nossa cabeça, na nossa imaginação, nós nos projetarmos lá à frente e a vermos como se fôssemos uma pessoa de fora. Apreciarmos o processo que nós estamos a viver, os desafios que nós estamos a viver nesse momento e termos consciência deles e saber que nós estamos a escrever a nossa história e estamos a acumular conhecimento da experiência que nos vai permitir ajudar outras pessoas no futuro. E esta é uma forma espetacular de ir pela vida fora. Não há cá tragédias, não há essas coisas, não existe isso, não há. É fácil estar motivado, muito fácil. Porque a motivação vem daqui, vem da visão que nós temos e do caminho que nós estamos a trilhar. Não vem do facto daquilo que eu estou a fazer agora, produzir ou não aquele resultado que eu gostava. Não. Vem do facto de eu saber que estou a criar condições para que a chuva, quando ela vier e vem, eu ter o máximo de chuva possível no que é meu. E poder fazer as experiências e os testes e as brincadeiras para entender o que é que se passa, para poder ajudar outras pessoas também. Estão a ver? E é assim. Ok, pessoal? Espero que tenha sido útil. Vou terminar. A mensagem de hoje é a chuva quando caia para todos, mas nem todos a aproveitam da mesma forma.
E a forma de aproveitar a chuva só depende daquilo que cada um tem na sua cabeça, da sua mentalidade, da sua atitude, da sua forma de pensar. Concretamente, naquilo que diz respeito ao nosso negócio, é muito simples. Cada pessoa tem que ter a maior largura possível de área para recolher o máximo de chuva possível. Isso significa ter o maior número possível de produtos. Eu recomendo ter tudo. Porquê? Porque tens uma área grande e quando começa a chover tu vais ganhar muito dinheiro. Porque tens muitas formas desse dinheiro ir para a tua conta. Quanto menos tiveres, menor é o tamanho do recipiente e ganhas menos, obviamente. Ou quase nada. Ou nada, se não tiveres recipiente nenhum. Okay? Portanto, a minha recomendação, pessoal, é que cada um tenha o recipiente maior que possa ter. Independentemente das suas circunstâncias. Não se esqueçam, as circunstâncias são moldadas pela nossa forma de pensar. E nós podemos mudá-las assim. Okay? Então, para toda a gente que está aqui, recomendo que, assim que puderem, assim que quiserem, vejam a gravação deste vídeo que nós estamos agora aqui a fazer. Ver à segunda vez é muito melhor do que ver só uma. Normalmente, à segunda vez, nós tomamos atenção a coisas que não tínhamos tomado à primeira. E é uma dica que eu vos deixo, ver 2 vezes. Okay? Uma agora, que estão a ver, e a seguir vão ver a gravação. Okay? E desejo-vos a todos um bom fim de semana. Espero que tenha sido útil. O meu desafio é que cada pessoa dar o passo seguinte. Se estás numa determinada posição, compra o produto seguinte. Faz isso agora. Estás a ampliar a tua área da chuva quando ela começar a cair. Okay? Isto é muito interessante e é mesmo assim. Okay? Então faz isso. Temos no grupo uma quantidade de gente para te apoiar e para te ajudar de múltiplas formas. Portanto, aproveita tudo o que está aí para ser aproveitado. Lembra-te da comunidade, da ideia da alegoria que eu contei no início da aldeia. Cada pessoa tem a sua forma de reagir. Então pensa como é que tu estás a reagir àquilo que está a acontecer. Pensa nisso. Se estás a fugir para não te molhar, se estás com medo, se achas que o mundo é cão, ou se achas que o mundo é amigável, todas essas coisas. E muda aí o chip que tiver que ser mudado para produzir mais resultados. Tu sabes que aqui na tribo, do Lazy Millionaire, tu estás num ambiente favorável. Estás num ambiente seguro. E, portanto, aqui a gente não tem que se proteger de forma nenhuma uns dos outros. Okay? A gente está aqui para nos apoiarmos. Porque essa é a visão que nós temos no mundo. Nós achamos que as pessoas são boas e que nós estamos aqui para contribuir para a humanidade ser um sítio melhor para se viver. Okay? Um grande abraço, bom fim de semana. Obrigado por estares aqui. Gostava muito de ter o teu feedback. Manda mensagens no Skype, por e-mail, de qualquer forma. Põe aqui por baixo do vídeo as tuas opiniões e elas são muito bem-vindas. Eu agradeço muito. Okay? Um grande abraço, fica bem e vemos em breve. Tchau, tchau.